Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você esteja vendo esse vídeo, o importante é que estamos juntos aqui para conversarmos novamente aqui. E hoje eu gostaria de trazer um assunto todo especial. É o assunto sobre a Bíblia e a sua singularidade. Veja só o que diz aqui o livro de Salmos 119, 105, diz assim: a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Agora, por que a Bíblia é tão especial? Por que ela é tão diferente? A Bíblia, ela não se compara a nenhum outro livro que já foi escrito ou nenhum outro livro religioso. Ela é especial. A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido, o primeiro a ser publicado na imprensa no Ocidente e o primeiro a ser distribuído em tantas línguas que hoje é possível ser lida em 95%, pode ser lida por 95% da população do nosso planeta. Agora, a palavra viva de Deus, por que palavra viva? O que quer dizer isso? Moisés desejava enfatizar que o foco dos israelitas deveria permanecer em Deus e em sua vontade para a vida deles. Ou seja, a Bíblia ela foi escrita para deixar para o povo, para que o povo entendesse qual era a vontade de Deus para a nossa vida, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer o contrário, nós queremos fazer com que Deus faça a nossa vontade. E a Bíblia foi deixada para que pudéssemos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a diferença. No final da história deste mundo, da terra, Deus terá um povo que permanecerá fiel a toda a Escritura e que isso significa que esse povo guardará os mandamentos de Deus e terá fé em Jesus. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e o 14, versículo 12. Jesus é o foco e o objetivo de todas as Escrituras. Sua encarnação como Messias foi um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Vocês conseguem entender? O foco principal da Bíblia é Jesus. De Gênesis ao Apocalipse, o objetivo é falar de Jesus, né? Lá no Antigo Testamento, falando da sua primeira vinda. Como seria essa primeira vinda? Para que seria essa primeira vinda? Depois, no Novo Testamento, a vinda de Jesus propriamente dita, e depois a sua segunda vinda, e por que ele viria, e como ele viria, e os sinais que demonstrariam da sua vinda. Agora uma outra coisa, quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por pessoas de origem muito diferentes e em várias circunstâncias. Como assim várias circunstâncias? A Bíblia ela foi escrita desde pessoas que eram para ser reis, como Moisés. Também foi escrita por pessoas do alto escalão do governo, como Daniel. Também foi escrita por camponeses, por pessoas simples. Foi escrita por médicos, cobradores de impostos. Enfim, várias pessoas em várias circunstâncias escreveram a Bíblia. E o mais interessante é que em tudo isso podemos ver a mão de Deus. Por quê? Porque apesar das pessoas terem conhecimentos diferentes, terem vivências diferentes, todas elas não entram em contradição e falam exatamente a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? Que a Bíblia não tem essa contradição e que tudo que é falado na Bíblia faz sentido, desde Gênesis ao Apocalipse. Todas as pessoas que escreveram, né, como Daniel, que foi um estadista, escreveu o livro de Daniel. Também João, que era um pescador, escreveu o livro do Apocalipse, e os dois livros se interagem muito bem, ou poderia até dizer que um depende do outro. Já parou para pensar nisso? Deus, que criou a linguagem humana, habilitou pessoas para comunicar os seus pensamentos de maneira fidedigna, confiável, humana. Porque imagine, Deus usou pessoas para falar a palavra em determinadas regiões, em determinados tempos, e cada uma falou com a singularidade, por isso lá a Bíblia em sua singularidade, da maneira que pessoas pudessem entender o que a Bíblia diz. Então, por isso ele pegou e usou os seres humanos para que pudessem falar às pessoas ao nosso redor. E você e eu também somos usados hoje para falar para outras pessoas sobre o amor de Deus e explicar para elas a Bíblia. A Bíblia como profecia. A Bíblia é singular entre outras obras religiosas conhecidas porque até 30% do seu conteúdo é composto por profecias e literaturas proféticas. A Bíblia não é apenas a palavra viva
ou a palavra histórica, ela é a palavra profética. Há pelo menos 65 predições messiânicas diretas no Antigo Testamento. O que isso quer dizer? Que pelo menos 65 profecias falando sobre Jesus no Antigo Testamento. 65 pelo menos. Isso se a gente não contabilizar as tipologias, que seriam o quê? Aquelas profecias ou aqueles rituais feitos no santuário que levavam a entender, as pessoas a entenderem sobre o sacrifício de Jesus, né? O cordeiro que representava Jesus, o sangue, a pia, enfim, todos aqueles simbolismos que apontavam para o sacrifício de Jesus. O fato de essa profecia do Antigo Testamento, dessas profecias do Antigo Testamento terem sido cumpridas com tanta precisão na vida, morte e ressurreição de Jesus, comprovam a inspiração e revelação divina da sua palavra. Então, nós podemos perceber que através do cumprimento das profetas messiânicas, a Bíblia é verdadeira e que tudo aquilo que está escrito nela é verdadeiro, leva-nos a crer. Por quê? Porque tudo que foi escrito na Bíblia se cumpriu e nada ficou perdido. Aquilo que não se cumpriu está para se cumprir. Agora aqui, a Bíblia como história. A Bíblia é singular quando comparada a outros livros sagrados, porque é constituída de histórias. Isso significa que a Bíblia não apresenta meramente os pensamentos filosóficos dos seres humanos, mas registra ações de Deus na história, à medida que ela se desenvolve em direção a objetivos. Assim como no livro de Daniel, que estudamos agora no trimestre passado, podemos ver que as profecias estão se cumprindo, as coisas estão acontecendo e que a Bíblia é verdadeira, né? Assim como no livro de Daniel, desde o primeiro capítulo até o último, quando vem falando do cumprimento das profecias antes da volta de Jesus, nós não temos como duvidar, porque todas elas já aconteceram. Outra coisa que podemos ver na palavra de Deus é o cumprimento do nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E como podemos comprovar a ressurreição de Jesus? Veja só, pessoas que ajudaram no enterro de Jesus, que colocaram ele dentro do sepulcro, depois o viram pessoalmente vivos. Pessoas que estavam indo lá no caminho de Emaús, os discípulos que estavam no caminho de Emaús conversaram com Jesus. Tomé pôde ver Jesus e tocar em suas feridas. Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena o viram enterrar e o viram depois da sua morte. Paulo escreveu que, se o testemunho das Escrituras é rejeitado, nossa pregação e a fé são vãs. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, não adianta eu estar aqui falando para vocês, não adianta você estar pregando para as pessoas, estar indo para a igreja, tudo isso é vão. O fato histórico de que ele ressuscitou dos mortos e ainda vive é garantia de que os mortos também ressuscitarão. Todos os justos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, versículo 22. O poder transformador da palavra de Deus. E aí eu vou lançar uma pergunta para você aqui. Você conhece algum livro que tenha tirado o ladrão da vida de crimes? O assassino, a prostituta de sua vida? O rico da avareza? Agora eu vou tocar o dedo bem fundo na sua ferida. Algum outro livro poderia ter transformado você e a mim? Eu acho que me transformar não poderia não. Poderia conhecer, poderia ter entendimento de algumas coisas, mas transformar, só a palavra de Deus transforma, pode ter certeza disso. Ao ouvir as condições da aliança, Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, pois percebeu o quanto ele e seu povo haviam distanciado da adoração ao verdadeiro Deus. Começou uma reforma em todo o país. Aqui está falando de Josias, que viveu em 621 a.C. Com 25 anos, ele assumiu o trono. E o que aconteceu? Ele percebeu que os reis anteriores a ele haviam se distanciado muito de Deus. E por isso que eles estavam enfrentando aquela aflição. E ele, ao convocar o povo, se colocar aos pés de Deus novamente, se dedicarem a Deus novamente, houve uma mudança na nação israelita. Você já ouviu dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é viva? Para mim, essa palavra viva quer dizer o seguinte: em cada fase da sua vida,
aquele mesmo versículo, aquele mesmo texto bíblico vai ter uma aplicação, vai ter um entendimento diferente. Ele sempre vai tocar ao seu coração. Que tal você deixar hoje Deus operar um milagre na sua vida? Que tal você, ao ler a Bíblia a partir de hoje, ler ela com oração, dedicação para o entendimento daquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera que você faça? O meu desejo para você nesta tarde, manhã ou noite, não sei, é de que possamos dedicar cada dia mais tempo para a leitura da Palavra de Deus e o entendimento da sua palavra e levar esse entendimento àquelas pessoas que necessitam. Estamos passando por um período de dificuldades e problemas e como seria bom se todos pudessem ter o conforto que eu e você temos, o conforto de saber que Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século e de que não importa o que aconteça, Ele está sempre conosco. Leve essa mensagem àqueles que precisam, para que eles possam ter o conforto, assim como eu e você temos. Até mais!